Temos a honra, então, de receber o Dr. Rodrigo Marmo. Dr. Rodrigo é diretor técnico do Hospital Napoleão Laureano, graduado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, é também professor de Emergências Médicas e Neurologia na Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Fez residência em Neurocirurgia pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e Fellowship em Neurocirurgia Funcional no Toronto Western Hospital. Atua como neurocirurgião no Hospital de Trauma de João Pessoa e também no Hospital de Câncer Napoleão Laureano, com ampla experiência em Parkinson, epilepsia e dor. É mestre em neurociências pela Universidade Federal da Paraíba e possui ainda pós-graduação em finanças e banking pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Uma trajetória brilhante que nos enche de orgulho. Com a palavra, Dr. Rodrigo Marmo. Abre aí, abre aí, abre aí. Não, é aqui, tá aqui também. Bom dia a todos. Para mim é uma honra ser a primeira palestra de abertura desse evento. Dizer que não tem como não ficar emocionado com a apresentação das crianças portadoras de câncer que estão em tratamento no Hospital Napoleão Laureano, poder vir aqui num ato de resiliência e de fortaleza, cantar e isso, assim, orgulha muita gente e passa um sentimento muito grande, uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente vê crianças, assim, em que a finalidade era só estar brincando e se divertindo e passar por uma trajetória tão dura e difícil e estão aqui, né? Realmente dá muito exemplo para a gente e um sentimento de propósito, né? Eu sempre falo, assim, que os colaboradores do Laureano, de uma maneira geral, eles são extremamente elogiados, tanto pela capacidade técnica de atendimento, todos os pacientes elogiam, desde da enfermaria até o bloco cirúrgico, UTI, né? E os médicos também, quando a gente passa nos outros hospitais, a gente vê vários médicos falando, Rodrigo, fui lá no Laureano recentemente e o agente de portaria me chamou pelo nome. Fui na enfermaria, o pessoal me reconheceu. Fui no bloco cirúrgico, o pessoal me deu um abraço. E esse carinho a gente vê tanto dos profissionais médicos quanto das outras equipes também. Falar que a equipe multidisciplinar do Laureano é a melhor equipe multidisciplinar da Paraíba, extremamente capacitada, extremamente dedicada. Existe um espírito diferente lá no hospital. A gente sabe que a assistência que é dada no hospital de forma humanizada é a marca registrada, né? E que não, muitas vezes exige realmente um sentimento de doação, de pertencimento, de cuidado, né? Como eu falei, assim, eu sou formado há 20 anos, né? Não é fácil assistir um coral desse. Estou com meus colegas médicos aqui, doutor Marcílio, né? Doutor Carneiro Arnaud, formado aqui há mais tempo que eu. Doutora Helena, que eu vi por aí também, foi minha professora. Doutor João Modesto, que estava aqui agora na mesa, foi meu professor de endocrinologia, em que, assim, não tem como a gente não se envolver, né? Então, na assistência, eu sempre falo assim, que é 1 a 1, eu estou ajudando uma pessoa, né? E agora fala para os meus gestores, né? A gente, quando faz um bom trabalho, na verdade, a gente está ajudando centenas ou milhares de pessoas. Então, essa é a arte também de poder estar na gestão, né? E eu falo isso porque a vida de neurocirurgião é muito atribulada, cirurgias são longas, trabalhosas, com muita responsabilidade, com alto índice assim, de especificidade tecnológica e técnica que é necessário, em que a gente tem que ter muita paciência e calma, né? Mas que eu consigo ajudar numa cirurgia uma pessoa, mas quando eu estou no lado da gestão, eu sempre vou com a cabeça assim, hoje eu vou ajudar 100 pessoas, eu vou ajudar 1000 pessoas. Então, imagino que o doutor Carneiro, ao longo desses 63 anos, tem feito nesses cuidados dos pacientes oncológicos, né? O Laureano, não à toa, é um colosso na oncologia a nível brasileiro, não só a nível paraibano, é o hospital mais tecnológico do Nordeste em termos de oncologia, e isso é feito com base na escuta da equipe multidisciplinar, da equipe médica,
né, e na avaliação de todo o contexto que é possível fazer aos pacientes com câncer. Então, nessa palestra vai ficar até um pouco redundante, que a gente vai ver que tem equipamentos que eu vou falar para vocês que, assim, que é o melhor do mundo, não é nem o melhor do Brasil. Né, e a gente conseguiu ofertar isso a um paciente humilde, com câncer, que muitas vezes chega no hospital, não tem nem o que se alimentar, né, é um trabalho de humanização e um serviço social e uma marca social extremamente importante. Eu costumo dizer que o Hospital Napoleão Laureano é o hospital mais importante da Paraíba, não só do ponto de vista oncológico, quanto do ponto de vista médico, por tudo que oferece, né, e que a gente vai ver em alguns pontos aqui nessa apresentação. Aqui só dados gerais, esses números estão atualizados, né, já a equipe toda já está perto de 8.000 cirurgias, a grande maioria realizada no Hospital Napoleão Laureano. Eu tenho 20 anos de formado, desses 20, 10 são dedicados ao Laureano, né? Para trás, boa parte foi formação, né? Estudei 6 anos de medicina, mais 6 anos de residência, né? E quando fui chamado para a diretoria, ainda ousei fazer uma especialização, pós-graduação em finanças e fiz outra em gestão, que é entendendo nesse sentido, assim, como médico, sempre foi um sonho salvar uma vida, né? Mas como gestor, a gente consegue salvar várias. E eu sempre pergunto todos os dias a Deus, assim, principalmente quando a gente está cansado, né? Porque a gente é médico, é família, é pai, é esposo, e sempre me pergunto assim, é muito cansativo, é uma relação humana muito intensa, está na gestão. Eu peço a Deus sabedoria todos os dias na ajuda desse trabalho, porque é uma missão, é um propósito, né? E a gente entende dessa forma. Na neurocirurgia, como eu falei, que é o propósito da aula é mostrar as inovações que aconteceram nos últimos anos lá no Hospital Napoleão Laureano. Já foi falado aqui, o hospital ele tem, deixa eu ver se o laser point funciona. Aqui, ó. Tem a cintilografia, o único hospital da Paraíba a possuir uma cintilografia no diagnóstico e tratamento e acompanhamento dos pacientes com câncer. É importante demais o acompanhamento de pacientes com câncer de tireoide, tumores ósseos que precisam acompanhar o tratamento e outros diagnósticos. O PET scan é a máquina mais moderna do mundo, serve tanto para diagnóstico e acompanhamento de paciente com câncer, que permite saber diagnosticar tumores com 5 milímetros ou mais e acompanhar o tratamento de pacientes pós-quimioterapia, né, se os tumores estão regredindo. Então, o único hospital da Paraíba que tem um PET scan é o Laureano, é a melhor máquina do mundo e está em pleno funcionamento, né, disponível principalmente para os pacientes mais carentes. Né. Então, pensar que um paciente do SUS, o SUS foi muito bom, a ideia foi muito boa, a Constituinte de 1988 foi fundamental. Ele só do ponto de vista econômico que não foi tão bom, porque ele não fala a destinação dos recursos. Então, assim, para um paciente do SUS conseguir um exame desse pelo SUS é um privilégio. E o hospital está disponível com a máquina funcionando a todo tempo. Tem um equipamento de radioterapia, é o VS HD, é o melhor equipamento de radioterapia do mundo. O hospital tem 2, é o único hospital do Brasil que tem 2 equipamentos, né? Não está nessa foto aqui, mas tem a cirurgia robótica também. A primeira cirurgia robótica pelo SUS, um paciente do SUS Norte e Nordeste, foi realizada no Laureano. Então, assim, é um motivo de orgulho para a gente poder proporcionar um tratamento de altíssima tecnologia, né, o que tem de melhor, nem no Brasil, eu digo, a nível mundial. Se você for para a Mayo Clinic, que é o melhor hospital do mundo, você vai ter uma máquina dessa. E poder proporcionar isso para os pacientes, principalmente os mais carentes. Na neurocirurgia, o hospital pioneiro também, a gente tem o neuronavegador, é o único hospital da Paraíba até hoje, doutor Carneiro, que tem neuronavegador. Se qualquer outro hospital, seja público ou privado, precisar, ele tem que alugar, o aluguel custa R$20 mil ou mais, né? Então, um paciente do SUS nunca teria condições de fazer isso. Na época, o Carneiro, que estava à frente, disse, não, vamos comprar um pedido da neurocirurgia,
houve um entendimento que talvez não fosse um bom investimento para o hospital, mas ele bateu o martelo, né, de forma que, pensando no melhor atendimento e assistência do paciente oncológico do SUS. Quando a máquina chegou, no outro dia foi utilizada, a primeira cirurgia que foi feita foi no paciente do SUS. Né? O neuronavegador ele permite a localização precisa dos tumores, então faz uma cirurgia mais rápida, mais segura, você não precisa ficar no cérebro procurando onde é que está o tumor. Às vezes o tumor ele mede 1 centímetro, 2 centímetros, e você, encoberto pelo cérebro lá, e o neuronavegador consegue ir lá localizar precisamente. Então, a cirurgia que poderia demorar 5, 6 horas, dura 3 horas. Né, porque o equipamento, a tecnologia permite essa localização precisa. É um GPS que vai lá e mostra onde é que está a lesão. Um microscópio robótico, então quando a gente fala de robô, realmente o sistema Da Vinci é espetacular, o sistema robótico. Na neurocirurgia, infelizmente, a gente não tem a aplicabilidade ainda, mas na neurocirurgia a gente tem um microscópio em que ele tem uma programação toda robótica. Então, a gente consegue fazer as cirurgias com mais precisão, com mais segurança, com mais detalhe, com melhores resultados. Nessa gama de pacientes que a gente já tem operado lá no Laureano, mais de 7.000 pacientes, a gente tem uma taxa de complicações baixíssima, uma taxa de mortalidade que chega a 2%, comparado com qualquer centro do mundo, né, em termos de resultado cirúrgico, né? E a gente deve muito a essa tecnologia que é aplicada. Nesse microscópio permite o uso de um contraste que coloca no paciente, em que ele capta só o tumor, né? Então a gente consegue tirar o tumor, quando chega a parte do tecido cerebral normal, ele mostra que não tem contraste, vamos parar. Então isso permite uma segurança e uma tecnologia que, como eu falei, assim, a gente encontra nos maiores hospitais do Brasil e do mundo. A neurocirurgia é uma especialidade muito complexa. A formação do neurocirurgião é muito diversificada, eu comentei até essa semana, a gente na residência trabalhava 80 horas por semana, né, quando estava folgado, e exige um recurso tecnológico de grande amplitude, né, para permitir e possibilitar cirurgias mais seguras. Levando um pouquinho da parte técnica científica, eu sempre falo assim, eu sou mais nerd do que gestor, né? Então eles colocaram nerd lá na diretoria técnica, né? Lá sempre falam colocaram cientista, mas enfim, aqui é a fundamentação teórica, científica para a aplicação da neuronavegação. Então, do ponto de vista da visão dos meus pares médicos científicos, existe toda uma argumentação para o uso de neuronavegador, que já comprova que é uma tecnologia que vale a pena, que torna a cirurgia mais segura, que torna a cirurgia mais barata, porque a taxa de complicações, tempo de permanência hospitalar, consumo de medicamentos é menor. Então, o neuronavegador, ele pega a imagem de ressonância ou tomografia, você joga no neuronavegador e ele localiza ali precisamente onde é que está o tumor. Para não dizer que é tão preciso, ele tem um shift, uma mudança de 2 milímetros, que é insignificante durante o tratamento cirúrgico, né? Então, aqui é a fundamentação teórica de artigos assim, já de validação de revista de alto impacto, né? Mais uma publicação aqui também, numa revista de neurocirurgia internacional, que mostra a localização de um tumor por neuronavegação, a importância. O equipamento que a gente tem no Laureano é da mesma qualidade de um equipamento que tem em qualquer hospital do mundo, e olha que esse navegador já tem há 10 anos, ele é o S7, já tem o S9, mas 10 anos depois ele ainda tem funcionado com precisão. Aqui o equipamento, né, que a gente insere o CD no equipamento e ele localiza com a caneta, né, precisamente o tumor. Isso torna a cirurgia muito mais segura, muito mais rápida e com benefício para o paciente indiscutível. Às vezes, cirurgia que seriam cortes grandes, a gente pode fazer cortes pequenos. Isso aqui é um exemplo que, se não tivesse neuronavegador, eu teria que, talvez, tirar só essa lesão maior, esse tumor cerebral maior, uma metástase. Mas com a neuronavegação a gente consegue abrir o crânio e tirar o tumor aqui
e o outro menor também, né, pela precisão do equipamento. Parece grande, mas quando a gente abre o crânio e vê o cérebro, ele se esconde embaixo do córtex cerebral. São 100 bilhões de neurônios. O cérebro ele é bem volumoso e essas lesões elas costumam ficar escondidas. Então, quando o navegador a gente acha mais fácil, né? A vantagem do microscópio robótico que tem lá, ele usa um contraste em que o tumor ele vai ficando vai captando mais esse contraste e à medida que a gente vai tirando o tumor, ele vai diminuindo a intensidade do contraste. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente não consegue diferenciar o que é um tecido tumoral de um tecido normal. E o tecido normal, ele representa uma função, que pode ser a movimentação, a fala, a visão, o raciocínio, a memória, né? Então, você tira só o tumor e preserva regiões do cérebro que estão normais, né? Porque o conceito de cirurgia, neurocirurgia oncológica é tirar o máximo de tumor que você conseguir e preservar as funções. Não vale de nada você tirar todo o tumor e o paciente ficar com um lado paralisado, sem falar ou sem enxergar. Então a gente tenta preservar as funções. O uso da tecnologia do microscópio robótico, que também foi adquirido por Laureano, como eu falei, ia ficar redundante, é o melhor microscópio robótico, é o melhor microscópio do mundo, sem conflito de interesse, é um Zeiss Knive 900, é um microscópio alemão, que a gente vê nos melhores hospitais dos Estados Unidos, né, tem hospital dos Estados Unidos que a gente vai na sala de cirurgia, são 15 robôs, são 15 microscópios desses. Né. No Canadá também, quando a gente chegou lá, era desse padrão. E qualquer hospital do mundo, assim, de altíssima qualidade, eles vão ter um desse. E a gente tem um microscópio desse no Laureano. Aqui essa imagem, Dr. Carneiro, Dr. João Modesto, acho que não está aí, a professora Helena vai entender. Isso aqui foi uma imagem após uma cirurgia de um tumor de hipófise, da célula tosca, aquela região. E só para dar um exemplo, essa hipófise é uma glândula que controla todos os hormônios, ela mede 6 milímetros. 6 milímetros, é um carocinho de feijão, né? E ela se liga a uma região do cérebro chamada hipotálamo pela haste hipofisária. Então está a hipófise e a haste hipofisária. A haste hipofisária, então, obviamente, mede 2 milímetros, é bem pequenininha. Então isso aqui é a imagem após a retirada total do tumor, em que a gente preservou uma estrutura de 2 milímetros, né? Que é a haste hipofisária. Por aqui, ó, o hipotálamo produz hormônios que vão controlar a hipófise, que controla todos os hormônios do cérebro. Então, a haste hipofisária aqui, isso é uma visualização rara, completamente preservada, em que muitas vezes no microscópio a gente consegue ver até o fluxo arterial dos pequenos vasos lá. Tamanho é o detalhe e a qualidade do microscópio, né? Isso é de uma precisão gigantesca, né? Outra finalidade aqui do microscópio também, eu já estou chegando no final, mas é aquilo que eu tinha falado para vocês, assim, a gente injeta um contraste em que ele mostra a captação do tumor e as regiões que são vascularizadas ou não. Aqui é um exemplo de um tumor cerebral maligno em que a gente teve dificuldade na hora para identificar os principais vasos, às vezes artérias. E aí a gente injetou um contraste, né, na veia e o microscópio ele joga uma luz diferente em que ele capta esse contraste. Então, se puder clicar aí, é um vídeo, Emanuel, que ele mostra a injeção do contraste aqui. Se puder clicar aqui em cima da imagem, ele vai aparecer o vídeo. Então, ó, a gente vê aqui os vasos, né, a vascularização bem diferente, isso é o atípico, né, um tumor bem vascularizado, normalmente o cérebro não tem esses vasos anormais assim, e isso direciona onde é que a gente vai entrar, aquela região mais vascularizada no canto ali, é onde se concentra a maior parte do tumor, essa região do lado esquerdo é a parte normal dos vasos maiores que estão chegando, tem um ramo daquele vaso maior que vai para a área da fala, então se eu coagular ali o paciente fica sem falar. Então a gente entra exatamente
nesse setor aqui, onde a gente vê a maior parte da vascularização, né? Então, essa é a cirurgia, né? Bem complexa. Isso aqui é outro caso, e eles são diversos, né? Isso aqui é um exemplo de um tumor cerebral que foi operado lá. Isso aqui é um exemplo, no Laureano, foi operado um paciente com um aneurisma cerebral também, né, que a gente não faz pelo SUS, mas o microscópio que tem é o melhor do estado. Então, se o paciente me procura, eu vou levar para onde é o melhor, né? Onde eu me sinto mais seguro. E aqui um exemplo também de uma cirurgia em que a gente injeta um corante que vai só promover a vascularização do tumor. Isso aqui é um exemplo também de uma outra cirurgia realizada lá, de um tumor gigante. Aqui é o resultado após a cirurgia, a preservação dos vasos, né, o do nervo óptico, da carótida, um trabalho de dissecção assim bem paciente, bem calmo, bem anatômica, e que proporciona um grande resultado clínico e de cura para o paciente. Esse caso foi de um meningioma. Puder clicar aí também, é um outro vídeo que mostra durante a cirurgia, como é que a gente usa toda a tecnologia. Aqui é o tecido cerebral e aqui é a cavidade cirúrgica. Em que a gente usa principalmente para identificar os vasos que vão para o tumor e os vasos que vão para o cérebro normal. Então, aqui permite esse controle. Permite esse controle. Isso aqui é um resultado também de uma cirurgia de um paciente com tumor no nervo vestibular, o neurinoma do acústico. É a cirurgia mais complexa da neurocirurgia, né? E aqui é interessante que a imagem permite visualizar o resultado após a retirada do tumor, né? O nervo facial, nervo glossofaríngeo vago. Então, é uma anatomia de livro, né, que a gente consegue ver com um microscópio de qualidade. A integração do neuronavegador com o microscópio robótico é possível, ele permite essa integração, né? E a conclusão é que inovação em tecnologia vale a pena, na verdade, tem um custo inicial, mas a longo prazo é benéfico para os pacientes, com uma melhor resolutividade, um melhor desfecho e uma melhor jornada para o paciente. Isso aqui é o último vídeo. Opa! Emanuel, se puder clicar aí, senão a gente acaba por aqui. Aí, ó. É um exemplo de uma cirurgia, o que a gente usa lá, né? Essa aqui é uma cirurgia para remoção de um tumor na órbita, feito pelo nariz. Já me perguntaram isso uma vez, se era possível. Faz no Laureano, com a equipe combinada, usando o neuronavegador para localizar a lesão, né? Então, um grande exemplo assim que o SUS consegue ofertar um tratamento de qualidade que não deixa a desejar para lugar nenhum do Brasil nem do mundo, né? E mais uma vez agradecer aqui a equipe Multi, né? Obrigado aqui pelo convite, parabéns pelo evento, né? E desejar um ótimo evento aí hoje e amanhã. Obrigado, pessoal.